Amém? Quero compartilhar algo hoje. É uma passagem que eu gosto muito. Eu quero falar algo sobre Eliseu. E como é importante, né? Eliseu é um grande referencial de discípulo. Eliseu foi discípulo de Elias. E como no tempo de hoje, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós não podemos dizer, não, eu quero fazer o que eu quero. Então os discípulos, eles fazem aquilo que vê o mestre fazendo. Então Jesus, ele é o nosso modelo. Então, se eu sou discípulo de Jesus, qual que é o desejo do meu coração? Ser parecido com Jesus. Fazer aquilo que Jesus fazia. E Jesus, na palavra, ele diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E por que nós não temos feito, então? Será que nós temos sido discípulos de Jesus? Porque Jesus, ele tinha 3 tipos de seguidores. A multidão, onde que Jesus ia, a multidão lotava. Seguidor ocasional e discípulo. Às vezes nós chegamos até Jesus como multidão. Às vezes como seguidor ocasional. O que é um seguidor ocasional? Aquele que está precisando de uma cura, está precisando de um milagre urgente. Ele vai ter a Deus, Senhor, me ajuda. Só que de repente ele recebe um milagre dele e não volta mais. Por isso que é seguidor ocasional. Só seguiu até a ocasião que ele precisava. Agora não preciso mais, deixa eu seguir minha vida, eu tenho muita coisa para fazer. Agora discípulo não. Discípulo ele ficava nos pés do seu mestre. Tem um termo que os fariseus, o sumo sacerdote, então eles que escolhiam quem ia suceder ele. Desde criança, os que ia se destacando mais. E tinha um termo que eles usavam, que o discípulo de certo sumo sacerdote, ele tinha que ser coberto com a poeira do sumo sacerdote. Ou seja, ele tinha que andar grudado com ele. Porque ele tinha que falar igual, ele tinha que ensinar igual, né? Ele tinha que expressar o que seu mestre ensinava a ele. Eu acho que nós estamos precisando ser cobertos com as poeiras das sandálias de Jesus. Andar por onde Jesus andou. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. E nós podemos aprender algumas coisas aqui com Eliseu. E que o Senhor possa levantar em nosso meio muitos Eliseu. Porque Eliseu, ele deu continuidade no chamado profético de Elias. Ele deu continuidade. O desejo dele era poder fazer o máximo de coisa possível. Amém? Mas vamos estar lendo o texto bíblico aqui, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Amém? Compartilhar um pouco mais. Não vamos ficar analisando exegese. Amém? 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. E em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei. Mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso.
Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram em dois e atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, né? Ou em outras, esse aqui é o sentido que ele queria, mas em outras versões fala assim: eu quero porção dobrada da tua unção. Nessa versão NVI tá, que é o significado do que ele quis dizer. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltando para a margem do Jordão, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou a seca. Amém? Então olha só, Elias era o grande profeta da época, num momento que estava em declínio, né? Então Elias fez cair fogo do céu, né? Matou lá os sacerdotes lá de Baal. Então Elias teve grandes experiências poderosas, né? E orou que não chova mais, até segundo a minha palavra, e só voltou a chover quando ele orou novamente. E era um tempo muito difícil. É como se as pessoas tivessem se desviado do caminho do Senhor. Só que ele estava lá como uma voz profética, né? Como aquele que continuava anunciando as verdades do Senhor. E Eliseu era o seu discípulo. E Eliseu, ele queria ser igual ao seu mestre, igual a Elias. E aqui o Senhor estava para arrebatar Elias. Só 2 pessoas teve essa experiência, que foi Enoque, em Gênesis, no comecinho da Bíblia. Ele foi arrebatado para o céu também, né? Não conheceu a morte. E Elias. Agora, olha que coisa interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu fiquei imaginando. Então, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. De repente Elias sobe nela e sai como fosse um redemoinho e é arrebatado. Eu não sei se no céu vai ter cavalos de fogo, mas se tiver, eu quero dar uma volta nesse cavalo. Mas olha só, Elias, ele falava assim para Eliseu: Eliseu, é o seguinte, eu preciso ir para tal cidade, mas fica aqui, tá bom? Eliseu: não, na onde você for eu vou, na onde você estiver eu vou estar. Eu não quero perder a oportunidade, não quero perder chance, eu quero estar com você, eu quero aprender mais de você. Eliseu tinha sede, sabe? Ele olhava assim para o seu mestre
aquele que estava ensinando, mostrando o caminho para ele, ele fala assim, não, eu quero ser igual, eu quero aprender mais, eu quero aproveitar essa oportunidade. Aí de repente eles chegavam numa cidade, né, foi Jericó, depois para Betel, e em Betel tinha escola dos profetas. Tinha escola dos profetas. E esses profetas também foi de muito valor para a época, porque eles continuavam proclamando as vontades do Senhor. É que nem eu falei, era um tempo de declínio, né, do povo de Deus, estava tudo meio que se desviando, meio que esfriando, e eles continuavam proclamando. E quando eles passam por Betel, ali os discípulos ali dessa escola de profeta, ele fala assim, ô Eliseu, vem cá, você sabia que Elias vai ser arrebatado e você vai ser separado do seu mestre? Quando ele fala assim, não fala mais isso, eu acho que ele fala assim, eu queria que o meu mestre fosse. Queria tanto que ele ficasse um pouco mais, eu preciso tanto aprender um pouco mais. Eu queria tanto crescer um pouco mais. Queria tanto poder caminhar com ele um pouco mais. E aí eles vão para outra cidade. E aí os discípulos lá da escola de profeta, a mesma coisa. E aí, você sabe que seu mestre... Porque assim, ele era o único discipulado diretamente. Onde que Elias estava, Eliseu estava. Então, existia essa escola de profeta em Betel, que quando não era Elias, era Eliseu, né? Então, eles eram o referencial, eles que davam a direção, então, eles que administravam essa escola de profeta. E com certeza, aqueles discípulos dessa escola de profeta queriam poder caminhar com Elias, queriam poder fazer aquilo que Elias fazia. Queriam poder ter aquela autoridade, aquele poder profético, e por meio da palavra as coisas aconteciam. Eliseu tinha esse privilégio. E ele soube aproveitar cada segundo na presença de Elias. E quando Elias atravessa o Rio Jordão, ele bate com a sua capa, né? A capa aponta para a autoridade, e se divide, e passam só os dois a seco. Elias sabia que era o momento, que ele estava prestes a ser arrebatado. Imagine você ficar sabendo, Deus fala assim, é o seguinte, daqui 2 dias eu vou te arrebatar, eu vou trazer você aqui para mim. O que será que você mudaria na sua vida? Se de repente o Senhor falasse assim para você, Wesley, eu gosto tanto de você, eu queria você aqui pertinho de mim. Você tem uma semana, né? Despede dos seus pais, faz aquilo que você, né? Fala aquilo, perdoa quem você não perdoou ainda, né? Libera uma palavra para quem você não liberou ainda. Quantas coisas será que nós faríamos numa semana se o Senhor falar assim, eu vou vir te buscar, você vai morar lá no céu comigo. Você tem uma semana para resolver tudo que você precisa resolver aqui. Quantas coisas será que a gente não faria por amor a Deus? Porque se você não tem amor a Deus, você não vai fazer nada, vou esperar Ele. Mas quantas coisas que nós não faríamos por amor a Deus? Mas agora, será que nós temos que esperar um convite desse? Para a gente se dispor, sabe? Para a gente se entregar um pouco mais. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa? É o nosso ego e o nosso eu. Então, quando nós se tornamos discípulos, nós abrimos mão do nosso ego e da nossa vontade. Já não é mais a minha vontade que prevalece. É a vontade do meu Senhor. E nós sabemos que hoje nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, que é Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Mas será que nós temos sido discípulos de Jesus? Ou é o seguinte, Senhor, eu sou assim mesmo, eu vou fazer desse jeito e você queira ou você não queira, sabe? E às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo. Jesus, dá um jeito aí, faz alguma coisa aí. Mas nem discípulo a gente sabe que nós possamos ter um coração de discípulo. Porque só vai viver coisas poderosas em Deus se você for discípulo. E quando Elias estava aqui, prestes a ser arrebatado, ele fala para Eliseu, me pede, o que você quer? O que você gostaria? Eliseu olha para ele e fala assim, eu quero porção dobrada.
E Elias falou assim, nossa, mas é algo muito difícil que você está me pedindo. E porção dobrada, para a gente entender um pouco do contexto, é como se ele quisesse receber herança. E naquela época, o primogênito, ele tinha a porção dobrada da herança. Ele tinha o dobro dos outros irmãos. E ali Eliseu estava falando assim, ó, me adota, eu quero ser seu filho. Me dá a porção dobrada, eu quero fazer parte dessa herança. Sabe, nós temos um Pai maravilhoso lá no céu. Ele quer dar a porção dobrada para você. Mas você quer ser filho? Você tem sido filho? Você tem sido discípulo? Porque querer a gente quer. Sabe por que o pedido de Eliseu foi atendido? Quando Elias falou assim, isso é uma coisa muito difícil que você está pedindo. Mas se você estiver comigo quando eu for arrebatado, se você tiver tempo e for a vontade de Deus, vai acontecer. E porque a sinceridade do coração de Eliseu agradou o coração de Deus. Quando ele fala assim, eu quero porção dobrada, não é porque assim, não, eu quero ser melhor que o meu mestre. Não, meu mestre andou até aqui, eu quero dar o dobro. Não, o coração de Eliseu não estava nisso, em querer provar que seria melhor que o mestre dele, ou que foi mais longe, ou que... Não. O coração de Eliseu era assim, o meu mestre fez tanta coisa, não, eu quero poder ir mais além, eu quero dar continuidade, eu quero honrar o nome dele, eu quero... Sabe, o coração de Eliseu era esse, é um coração puro e sincero. Por isso que Deus se agradou. Porque a autoridade quem dá é Deus. Deus que dá autoridade. E quando a capa cai, ele pega a capa e Eliseu pega a capa e ele vai ficar pensando assim. Porque não teve nenhuma voz do céu falando assim, Eliseu, você agora é o próximo profeta. Eliseu pegou a capa e com certeza ele deve ter olhado assim, isso aqui representa a autoridade do meu mestre. E só tem um jeito de eu saber se o Senhor me aprova como um profeta também. E ele vai e bate na água também, igualzinho o mestre dele fez. Ele fala, Deus, se o Senhor me aprovou aí, que alguma coisa aconteça. Aí as águas se dividiram e ele atravessou a seca. Então aquilo foi o selo do ministério de Eliseu. E realmente Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14. Realmente ele fez o dobro de milagres. Mas com a intenção correta, com o coração correto. Então nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Sabe a coisa mais linda do ministério de Eliseu? Quando Eliseu era fazendeiro. O pai dele tinha fazenda, ele cuidava lá dos bois, das coisas do pai. De repente Elias passa, Eliseu segue. Eliseu abriu mão de tudo, para seguir Elias. Abriu mão da sua profissão, da sua casa, né, da sua atividade. E sabe o que Eliseu fez? Acho que talvez com medo de querer retornar para trás, queimou tudo, os carros de boi, acabou com tudo. Agora não tem mais chance mesmo de eu querer voltar, mesmo que eu queira. Porque ele estava determinado a seguir Elias. Sabe, você está determinado a seguir Jesus? Você está determinado a ter que de repente abrir mão de coisas para servir Jesus? Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer, ali é um homem de Deus que vai. Ali é uma mulher de Deus que vai. Porque tudo tem um preço a ser pago. Muitas vezes nós queremos as coisas prontas, as coisas imediatas, as coisas rápidas. E com Deus não é assim. Então nós vamos caminhando, vamos amadurecendo e vamos crescendo. Aí vamos aprendendo a abrir mão da nossa vontade própria, do nosso eu. Mas esse abrir mão da vontade própria, não é que agora você vai ser um fantoche na mão de alguém. Não é que agora alguém que vai controlar a sua vida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com servir o reino dos céus. E Deus vai levantar, com certeza. Pastores, mestres, evangelistas, profetas,
para o aperfeiçoamento dos santos. Mas sabe, é o Senhor Jesus que é o nosso mestre. E quando eu sirvo o corpo de Cristo, eu estou servindo a Jesus. Sabe, por mais que você de repente passe uma vassoura para limpar o corpo, você está servindo a Jesus. Sabe quando você está passando na rua, alguém está triste, você vai lá dar um abraço nessa pessoa? Você está fazendo a obra de Deus. Sabe, muitas vezes nós conseguimos olhar só para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Mas quando, mesmo no meio das nossas dificuldades, eu consigo olhar, nossa, tem alguém que está passando uma situação bem mais difícil. A minha situação está difícil, mas pode esperar aí. Eu vou ajudar essa pessoa aqui. Sabe, Jesus abriu mão de toda a tua glória para viver entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós precisamos se tornar discípulos de Jesus. Sabe, nós queremos ver grandes milagres. O Adri teve um evento que chama Cabana, em junho nós retornaremos lá, em nome de Jesus. Milagres de uma perna menor que a outra crescer, o cara com a mão atrofiada, a mão abrir. Nós vemos testemunho lá de pessoas que não acreditavam no batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou ele lá, batizou, e foi um grande testemunho. Então, assim, os milagres de Deus estão acontecendo. Mas por que está acontecendo no nosso meio? Será que Deus mudou? Deus não mudou. Deus não mudou e Deus nunca vai mudar. Mas Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem tem compromisso com o reino de Deus. Sabe, eu sei que nós vamos ver grandes milagres do Senhor. Nós temos desfrutado de algo poderoso do Senhor. O Senhor tem nos plantado num lugar e nós temos visto um grande mover de Deus. Mas é que nosso alvo, como Eliseu, sabe? Senhor, eu quero porção dobrada. Sabe, eu quero, Pai, eu quero ser filho, eu quero fazer parte da herança. Quando a palavra de Deus diz que nós somos cordeiros com Cristo Jesus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Cristo tem direito. Sabe, está acessível a nós. Mas às vezes nós queremos andar como filhos rebeldes, afastados da presença do Pai, afastados. Sabe, que nós possamos mergulhar cada dia mais diante do Senhor, diante das coisas do Senhor. Eliseu, para se tornar discípulo de Elias, ele abriu mão de tudo. De tudo. E a gente vê que aqui, depois de um tempo, quem que recebeu o espírito profético? Ele. Por quê? Mas teve um preço a pagar. Ele teve que renunciar a algo que era legítimo. Era o sustento dele, era o trabalho da família dele. Agora, para servir alguém. Porque o Evangelho nada mais que é servir. É nós servirmos uns aos outros. Deus não levanta ninguém para ser servido. Para servir. Então Eliseu, ele entendeu que quando Elias chamou ele, chamou para servir. E o tempo todo, Eliseu servia Elias. Por isso que ele recebeu porção dobrada. Por isso que ele recebeu o legado, a autoridade, a capa, o espírito profético que estava sobre Elias. Porque ele entendeu. Ele foi chamado para servir. E quando eu entendo que eu sou chamado para servir, tudo a nosso redor muda. Muda. Por que acontece? Quando você servir alguém e essa pessoa, de repente, pisar na bola, você não vai estar nem aí. Eu fiz a minha parte, eu servi, eu estou aqui para servir. Você não espera um retorno, porque o seu coração é de servir. E que nós possamos ter esse coração de servir uns aos outros. Sabe, na nossa casa de paz, e agora com a célula Conectados com Jesus Kids, o sonho. E que coração da nossa irmã Marlene, que agora está separada como cooperadora, coração dela, e a gente querendo ajudar para comprar as coisas, eu falei assim, não, eu vou todo sábado catar latinha na praia, porque eu quero comprar as coisas para as crianças.
E ela comprou bolacha, pirulito, bala, comprou um monte de coisa, faz suco, porque coração de servir. Então, com certeza, nossa irmã Marlene, que o Senhor acrescentou na nossa vida, vai viver experiências poderosas com o Senhor. Poderosa. E que todos nós aqui, cada um de nós, possamos também, com esse coração de servir, e também desfrutar de porção dobrada. Que coisa maravilhosa. Imagine só você, de repente alguém que está doente, alguém que está passando mal. Você tem que chamar o pastor? Não, você está lá. Eu vou orar aqui. Ah, mas não está acontecendo nada. E daí? A sua função é só servir. Quem faz é o Senhor. Ah, alguém que está passando por uma situação, você está lá, é você mesmo que Deus vai usar. Lógico, dependendo da situação, você é primeiro o contato e depois não. Eu preciso passar para o meu pastor. Ele tem mais experiência, ele tem mais... Mas você não tem que fazer isso lá, não. É tirar a sua responsabilidade, tirar o seu... É você mesmo. Deus, ele quer usar você. Hoje eu fiquei muito impactado com meu filho aqui. E sei que é um começo na vida dele. Glória a Deus por isso. Mas sabe, então quando você faz aquilo que o seu mestre está fazendo, você desfruta da autoridade que ele tem. Então Elias passou pelo rio e abriu o rio com a sua capa. E quando ele foi levado aos céus, o seu discípulo pega essa capa e agora faz a mesma coisa. Tá vendo? Então o Senhor tem isso para você. Tem isso para nós como igreja. Só que nós precisamos ter um coração de discípulo. E eu louvo a Deus. Tem um pastor muito amigo nosso, que é o pastor Marcos e a pastora Fábio. Eles começaram semana passada, se não me engano, com a escola de profeta. Isso é tremendo. Como é importante o mover profético em nosso meio. Sabe? O ensino da palavra. Porque senão nós podemos cair num erro grande de apenas sair fazendo coisa. Só que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Eliseu tinha intimidade com Elias. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Ouvir do Senhor. Senão a gente sai fazendo coisa apenas. Nós temos que ouvir da parte do Senhor e seguir o comando. Seguir o comando. Amém? Quem quer ser discípulo de Jesus? Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero sobre a minha vida porção dobrada, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero poder passar esse bastão adiante. Sabe? Porque o seu ministério, o seu chamado, ele só vai cumprir se você passar o bastão adiante. Então, Elias teve o tempo dele. Depois ele passou o bastão para Eliseu. E Eliseu continuou. Então, que o nosso ministério, o nosso chamado, seja em investir em vida de pessoas. Servir pessoas, servir o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? E que o Senhor nos dê esse espírito de Elias, espírito profético, no coração de discípulo.